Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje, dia 24 de março de 2023, uma sexta-feira, 32º dia na quaresma. Faltam somente 16 dias para a Páscoa, 14 dias, 2 semanas, para o início do Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão. Nós vamos celebrar o Tríduo Pascal. Não se pode separar o domingo da ressurreição, que está atrelado à saída dos escravos do Egito, à libertação dos escravos. Não se pode separar o domingo da ressurreição e Páscoa da sexta-feira, onde o pecado mostrou o egoísmo humano, a ganância humana, mostrou o seu poder matando Jesus na cruz, como mata a vida. O pecado mata. Isso é o pecado. O pecado mata. Pode ser aos poucos, tirando os direitos e as dignidades das pessoas, pode ser na força de uma crucificação, de uma cruz. A Páscoa só diz para a gente, o domingo da ressurreição diz para a gente, a cruz está vazia e o amor e a ação de Deus na história vence a morte. Certo? Antes de começar a ler, um convite. Convide mais pessoas para ser membros. Veja se você já está inscrita. Se inscreva e convide mais pessoas para se inscreverem. O canal precisa aumentar o número de membros, ter um certo número de membros, para também ter algumas vantagens no YouTube, poder fazer lives, por exemplo. Seria um prazer conversar com vocês diretamente numa live. E assim, dê o seu like, porque isso aumenta o volume de envios do YouTube e coloca o vídeo mais aparente, para que mais pessoas possam discutir e compartilhar suas ideias, se quiserem, comigo, com a gente. Muito bem, o título que eu dou para as senhas e para a reflexão que estas senhas de hoje trazem é: a palavra de Cristo se torna compreensível quando se olha para a sua ação em nós e no mundo. A palavra de Cristo se torna compreensível quando se olha para a sua ação em nós e no mundo. Algumas pessoas dizem, é muito difícil entender a Bíblia. Claro, porque ela olha para as palavras, ela não olha para a ação. As palavras, sim, são de outra época, na sua linguagem religiosa, que às vezes alguns chamam de simbólica, metafórica. Na verdade, é uma linguagem religiosa. Mas ela está se referindo à ação histórica de Deus. É o Deus que se encarna na história. E a quaresma como tempo de ensaio para isso. Olha para a sua ação, olha para o mundo e aí começa a compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a letra, é a ação libertadora e amorosa de Deus. Não é lá se o apóstolo Paulo escreveu
certas palavras. Não é palavrinha, não é ser fundamentalista, é ser intérprete da vontade de Deus no mundo, na história. O mundo como história, o mundo como lugar de viver, fazer o bem ou o mal. Também tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de bem e mal, né? Vamos falar assim, lugar de fazer amor ou desamor às pessoas. Lugar de fazer justiça ou injustiça. O primeiro versículo indicado para o dia de hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 35, versículo 14. Diz o Senhor: a mim, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Falando para Israel, né? Israel se fazia de tão santinho, mas a vontade de Deus. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus Cristo diz: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardam quer dizer no sentido de lembram dela todos os dias, quando estão agindo na história, no mundo. A oração vem dos irmãos morávios. Era uma comunidade, não só num lugar, mas assim, uma fraternidade de irmãos e irmãs cristãos. Lá na Morávia, fica na Europa, eu não sei direito o lugar, mas que se espalhou muito. Ajuda-nos a te seguir Jesus e a dar atenção à palavra de Deus Javé e não dominá-la com as nossas palavras e também a não ignorá-la quando ela nos incomoda. Ajuda-nos a seguir-te, Jesus, e a reconhecer no zelo de Deus o seu imensurável amor. No zelo de Deus, no cuidado de Deus, na ação de Deus na história, ali reconhecer o seu imensurável, imenso amor. A primeira leitura vem do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 até 23a. O versículo 23 foi cortado na metade. A segunda metade parece que tem a ver com o assunto seguinte. A Bíblia, todos os livros, nenhum deles foi escrito com capítulos e versículos. Isso foi posto depois, quando a Bíblia foi juntada. Então, para ficar mais fácil de achar um versículo, então foi dividido capítulos e versículos. E às vezes, como era tudo emendado, não foi fácil fazer esse trabalho de numerar tudo, tá? Hoje a gente sabe que há uns problemas, às vezes um assunto estava na metade, era separado, outras vezes o assunto continua, entra um pedaço em outro assunto. Bom, mas foi bom. Fazer esse trabalho de numerar ficou mais fácil de achar. Não teria como a gente achar sem isso. Um capítulo, um versículo. Bom, João 16, 16 a 23a. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão, disse Jesus. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e depois um pouco mais e me verão de novo. E por que? Ele disse: vou para o Pai. E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo.
Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Tomar um pouco de chá. Está dando um arranhão na garganta. Não por causa do texto, por causa da garganta mesmo. Aí, pelo que lhes disse Jesus. Vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele está dizendo, vocês não estão entendendo ainda, calma. A mulher que está dando à luz sente dores. Isso é o momento da dor, porque chegou a sua hora de dar à luz, mas quando o bebê nasce, ela esquece a dor, a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo uma criança, um bebê. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Vocês já vão estar entendendo. Ele quer dizer, está se desenrolando uma ação, que é um projeto amoroso, de alegria. Calma, olhem para a ação de Deus no mundo para entender as palavras. E a segunda leitura vem da Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 33. Essa segunda leitura é sempre contínua, tá? A leitura de hoje está se referindo, é uma continuação da leitura de ontem, assim, né? É uma leitura contínua. Romanos 11, 25 até 33. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à sua plenitude. Ele sempre está se referindo a Israel aos gentios, tá? O apóstolo Paulo, ele tenta justificar e tenta salvar os judeus que se perderam. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a injustiça. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Israel pecou muito. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, inimigos meus por causa do amor de Deus que se revela em vocês. Mas quanto à eleição, sim, eles são amados por causa dos patriarcas. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Eles perderam Jesus, vocês ganharam Jesus. Assim como vocês que... Assim também, agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Recebam de vocês, que nem eram o povo escolhido. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Então não tentem. Eu não entendi. Olhem para a ação. Não. Um bom dia. Um abraço.